matrimónio. Vocês estavam atentos ao slide. Vamos então ver o que é que a nossa doutrina nos esclarece, porque acima de tudo é isso, é esclarecimento, acerca deste tema que é tão importante na nossa vida. O que é que nós pensamos, afinal, a respeito do casamento? Com certeza que as respostas para esta pergunta são as mais variadas. Depende do nosso ponto de vista. Uns dizem que o casamento é uma instituição falida, outros afirmam que é coisa do passado, que afinal moderno é hoje viver com a sexualidade livre, sem nenhum compromisso, nem preconceito. E esta ideia foi herdada de meados do século passado, 1960, com o movimento hippie. Mas vamos ver o que é que Kardec perguntou aos espíritos no livro deles, na questão 696. Kardec interroga assim: qual seria o efeito da abolição do casamento sobre a sociedade humana? O que é que seria se o casamento acabasse? Resposta deles: o retorno à vida dos animais. E Allan Kardec faz um longo comentário. A união livre e fortuita dos sexos pertence ao estado de natureza. O casamento é um dos primeiros atos de progresso nas sociedades humanas. Porquê? Porque estabelece a solidariedade fraterna e se encontra entre todos os povos, embora nas mais diversas condições. Como nós sabemos, cada povo com o seu jeito. E Kardec continua dizendo que a abolição do casamento seria, portanto, o retorno à infância da humanidade e colocaria o homem abaixo mesmo de alguns animais que lhe dão o exemplo de uniões constantes. Porque há pelo menos 25 animais que são fiéis à sua companheira, sendo talvez o mais fiel de todos o lobo. É para toda a vida a companhia que ele escolhe. Então podemos perceber com esta resposta que o casamento é, afinal de contas, uma escola e pode ser uma excelente escola para aprendermos, para que o casal aprenda e para que os filhos que chegam através dessa união, também eles possam aprender com os seus próprios pais. Todavia, o que é que ocorre e que poucas pessoas se preparam convenientemente antes do consórcio matrimonial? Esse é o grande problema. Não se faz uma preparação de casamento. E que preparação é esta? Que sem dúvida nenhuma ela poderia ser excelente. Que todos aqueles que aqui estamos e casamos, passamos por ela. O namoro. Mas o namoro sem máscaras. Esse é que é o nosso grande problema e não alicerçamos muitas vezes um casamento feliz e duradouro, precisamente porque no namoro nós não tiramos a máscara. Então, no namoro precisamos de mostrar um ao outro quem se é de verdade. Para que depois o outro decida se realmente é com essa pessoa que quer constituir o casal. Então, a ausência desse namoro quase sempre ocasiona desastre imediato e de consequências lamentáveis, porque não se conheceram e depois há a constatação. Quantas vezes também tentados por variadas paixões, que vão desde o apelo sexual somente, até aos interesses financeiros, porque há muito quem case por interesse, e assim se deixam levar e caem nas armadilhas da própria irresponsabilidade. Podemos perceber que o problema não está no casamento, mas sim no modo como nós entramos nele. Com que disposição nós entramos no casamento.
Então, se considerarmos que o lar é a célula básica da sociedade, logo, cada sociedade será o resultado das famílias que nela vivem. Se os pilares que deveriam sustentar cada lar desmoronam, a sociedade inteira se ressenta com as consequências. E se não há harmonia no lar, que é, como vimos, o embrião da sociedade, não haverá uma sociedade harmonizada. E os exemplos estão aí diante dos nossos olhos. Os países que se afirmam mais modernos, mais na vanguarda, nós vemos com que problemáticas também vivem. Então, para cumprir bem o papel que um dia aceitamos, unindo-nos a alguém de livre e espontânea vontade, é preciso que os dois pilares do templo chamado lar permaneçam firmes até ao fim. Os pilares podem abanar, mas não podem cair. Então, sendo o casamento uma grande escola para aprendermos a arte do convívio, sermos fraternos, solidários, cultivarmos afetos, se o casamento não sobrevive, o que é que nós podemos esperar da comunidade? Porque o problema está em nós. Como é que a comunidade nos vai valer se nós próprios não nos acertamos? Então a sociedade não nos pode valer se não nos valermos a nós próprios. Infelizmente, o que se pode constatar, quando um casamento se desfaz, é a supremacia do individualismo, do egoísmo, da tola vaidade, do orgulho e da prepotência de uma ou de outra parte, ou de ambas. O que acontece é que geralmente os casais se esquecem das promessas feitas, quando da aceitação desse contrato de convivência mútua. Contrato esse que nós chamamos de casamento, matrimónio. As promessas foram de ficar juntos, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na riqueza ou na pobreza, mas juntos. Dificilmente o casamento mal estruturado resiste aos primeiros golpes da dificuldade que se apresenta. Aí os casais esquecem-se de que apenas algumas gotas de tolerância podem salvar e fortalecer a união. Tolerância. Também a renúncia, porque é ela que vai preservar o convívio e torna tudo mais sólido. Renunciarmos, por vezes, à nossa própria vontade. Como é que eu posso dar uma prova de renúncia? Por exemplo, esquecer um mal-entendido. E isso aproxima e engrandece os seres. O perdão, a desculpa. E que o amor, nas suas mais variadas expressões, é a ferramenta capaz de solidificar e conservar a união dos seres por toda a eternidade. Porque muitas vezes a nossa união não é só fortuita numa reencarnação. Não é a união que nós estamos na presente reencarnação. Ela pode vir de trás e pode nos acompanhar para a frente. E às vezes dura, como aqui nós dizemos, quase uma eternidade. Reencarnações é que nos vamos completando. Os casamentos têm classificação. Nós podemos classificar os casamentos. O que é que vocês acham? Sem dúvida. A nossa doutrina acerca disso é muito lúcida. Podemos classificar, e a classificação pode ser vista de dois ângulos. Do ângulo material, ou materialista, e do ângulo espiritual. Do ângulo material é simples. Casamento formal ou casamento informal. Formal, papel passado, como se costuma dizer na gíria, com ou sem cerimónia religiosa. Porque não é a cerimónia que vai ditar a felicidade de um casal. O que é que dita a felicidade do casal? O amor. E o amor, portanto, ele pode ser
resultado de uma união informal ou uma união de facto. Agora, quanto à classificação espiritual, nós temos os acidentais, casamentos provacionais, casamentos sacrificiais, casamentos afins e casamentos transcendentes. Vamos agora, de um jeito simples e rápido, vermos cada um deles. Nos casamentos acidentais, é o encontro de almas ainda inferiorizadas por efeito da atração momentânea. Não há, neste caso, nenhum ascendente espiritual. A atração pura e simples. Os provacionais, reencontro de almas para reajustes. Reajustes que são necessários à evolução de ambos. Nunca é só para um. É necessária a evolução de ambos. Sacrificiais, reencontro de uma alma iluminada com uma alma inferiorizada, com o objetivo de redimi-la. Não podemos resistir a um exemplo. Rainha Santa Isabel, Rei Dom Dinis. Casamentos afins. Reencontro de corações amigos. Já se conhecem. Já sabem quem são. E reencontram-se para consolidarem afetos. E os transcendentes? São as almas engrandecidas no bem e que se buscam, um ao outro, para realizações imortais. Casais que vêm à humanidade dar grandes exemplos ou trazer grandes descobertas. Marie e Pierre Curie, por exemplo. Então, nos casamentos acidentais, um dia, duas pessoas encontram-se, veem-se, conhecem, se aproximam-se e surge daí o enlace acidental sem qualquer ascendente espiritual, como já dissemos. Funcionou apenas o livre-arbítrio, pois é com ele que nós construímos no dia-a-dia o nosso destino. Somos nós que o construímos. Nada está imposto como destino para nós. Somos nós que o construímos. No mundo como o nosso, estes casamentos são comuns. Nem laços de simpatia, mas também nem laços de desagrado. Almas que, como já dissemos, se encontram numa confluência de caminhos e, perante as leis humanas, uniram os corpos. Pode ser o início de futuros encontros em novas existências. Os casamentos provacionais, almas que se reencontram em processo de reajustamento. Reajuste necessário, como nós sabemos, ao crescimento espiritual de ambos. É na experiência do dia-a-dia que nós nos reajustamos. Estes casamentos provacionais são os mais comuns. No mundo em que nós estamos e habitamos, o mundo terra, são os casamentos mais frequentes. A maioria obedece a este desejo de reajuste. Desejo e necessidade também. Daí vemos tantos lares desarmónicos, porque não se consegue o reajustamento. Portanto, nesses lares, o que é que impera? A desconfiança. Os conflitos morais transformam-se às vezes em tragédias dolorosas, como nós sabemos. Que quantas e quantas vezes se parte para a agressão física ou até para o assassinato. Deus serve-se deste tipo de união para que, através do convívio diário e das lutas comuns, prevaleça a lei de fraternidade. Porque Deus é sábio. Deus não coloca duas almas juntas para que se agridam ou se matem. Não, é para que se reajustem no aprendizado do dia-a-dia. O Espiritismo, e por acréscimo a nossa posição de espíritas esclarecidos, ajuda-nos a renunciar a muita coisa a benefício da paz e do reajuste do nosso casamento.
A humildade tem um poder extraordinário de harmonização dos lares. E quando a humildade está presente, o lar converte-se em legítimo santuário, onde o destino dos filhos se possa alicerçar pelos exemplos edificantes dos pais. Porque também temos essa responsabilidade. Casamentos sacrificiais são os que reúnem, como já dissemos, almas possuidoras de virtudes e sentimentos opostos. Há uma alma esclarecida ou iluminada e outra que se atrasou na caminhada. Porque todos temos que fazer a nossa jornada ascensional, mas às vezes atrasamos-nos. A mais adiantada propõe-se ajudar o companheiro que está na retaguarda. Porque quem ama não pode ser feliz deixando-o para trás no tormento, deixando-o para trás sofrendo, aquele que é necessitado da sua afeição. Quem ama não faz isso. O mais elevado concordou em amparar o desajustado, porque muitas vezes tudo isto é preparado do outro lado da vida, antes de reencarnarmos. Fazemos promessa lá como fazemos promessa cá. Então, se recuarmos, é deserção. Somos desertores do compromisso assumido. Deve, pois, o homem ou a mulher que escolheu a companhia menos elevada tentar, pelo menos, levar a cruz ao Calvário e ser para o outro o Cirineu de todas as horas. Casamentos afins reúnem almas esclarecidas e que muito se amam. O que é que atrai os espíritos? As diferenças ou as igualdades? Afinidades. Casamentos afins. Almas esclarecidas que muito se amam, são espíritos que pelo matrimónio, no doce reduto do lar, consolidam velhos laços de afeição. Também vem de trás. Juntam-se pela superior lei divina, que é a lei da afinidade, vibrando os dois na mesma ordem energética de gostos e sentimentos. É fácil encontrarem-se. Aliás, nunca estão longe para jornadearem juntos. E os casamentos transcendentes, aqueles que podemos considerar que estão no topo da pirâmide, são compostos por almas engrandecidas, grandes almas. Grandes no amor fraterno, que reencontrando-se no plano físico, realizam grandes feitos de interesse geral para a humanidade. A vida destes casais encerra sempre uma finalidade superior. São missionários. As suas horas e minutos são preenchidos pelo ideal do bem. Anseiam pelo bom e pelo belo, pairando acima de qualquer vulgaridade terrestre, porque eles sempre estão mais alto que as emoções inferiores. Já detêm o amor puro e santo. Então podemos resumir. Os casamentos podem ser acidentais, provacionais, sacrificiais, afins e transcendentes. Passaram todos no texto. Então todos passamos, ou passaremos ainda, segundo o caso de cada um de nós, por toda esta sequência de uniões. Todos vamos passar por elas. Porque temos que alcançar no futuro, sob o sol de um novo dia, a condição de construirmos um lar terreno na base do amor incondicional. E também da afinidade superior. Todos temos que lá chegar. Estamos caminhando. Há casos de pessoas que optam por não se casar, assumindo declaradamente o seu egoísmo. Têm todo o direito. Com certeza irão responder perante a própria consciência.
e perante a consciência cósmica, pela decisão tomada. Ninguém é criado por Deus para a solidão. Todos somos criados por Deus para a solidariedade. Considerando que nem todos nascem com o compromisso de se casar, obviamente que estamos falando daqueles que tenham assumido esse compromisso antes de renascer, porque às vezes acontece, prometemos lá, de que vimos e nos reencontramos no matrimónio. Aquele que se casa e promete conviver bem com o seu par e com os filhos que Deus lhes envia, mas entretanto abandona o barco ao menor indício de tempestade. Ora, certamente que será responsável pelos destinos daqueles que abandonam a própria sorte. E é uma coisa que nós vemos muito. Pais que abandonam filhos não mais querendo saber deles. Pais masculinos e mães também. Mas mais os pais. Abandonam os filhos com a mãe, nem ficam preocupados se o filho tem de comer, se tem de vestir, se está agasalhado, se não está. Não mais querem saber e passam os anos e não querem saber. Quanta responsabilidade. Que contas é que nós vamos dar quando chegarmos ao outro lado da vida? Porque nos irão perguntar: que fizeste das crianças que te entregámos ao teu cuidado para educar? É uma falência absoluta, que nos vai trazer pesado karma para as nossas existências seguintes. Vamos com certeza depois querer ser pais e não conseguimos. Porque quando foi possível, nós não ligámos a isso. Quanta responsabilidade. Porque a sementeira de amargura num futuro próximo ou distante, essa sementeira vai trazer uma colheita obrigatória. Por todas essas razões, não vale a pena pensar ou repensar os nobres objetivos que a divina sabedoria estabeleceu com a união de dois seres. Vale a pena refletirmos sobre o que queremos para nós. Refletir sobre as forças internas que nos devem elevar acima dessa miséria moral, chamada egoísmo. Não são poucos os casamentos duradouros, graças a Deus. Não são poucos os que ainda acreditam nessa união de dois seres construída em bases de confiança, respeito e amizade. Não há como construir uma sociedade madura sem casamentos maduros. Casamentos maduros são a base da família bem estruturada, da família equilibrada, da família harmónica. Uma harmonia absoluta entre todos os seus componentes. Então, podemos dizer que o matrimónio é uma oficina abençoada, onde podemos aprender a tecer os mais lindos sonhos de ventura e paz, se nós quisermos. É então uma oportunidade bendita de reatar os laços rompidos em existências passadas, ou estreitar o afeto iniciado com alegria. Irmos estreitando e aumentando esse laço de afeto. Já nos teremos perguntado alguma vez sobre os objetivos do casamento. Afinal, qual é o objetivo do casamento? Porque, de certeza absoluta, Deus, o Criador de todos nós, deve ter um objetivo para fazer a união de dois seres, fazer dessa união uma lei da natureza. Lei de reprodução. Mas só? Claro que é a resposta óbvia para esta pergunta. Que o objetivo do casamento é a perpetuação da espécie humana. Mas será só isso? Para nós, os espíritas, respondemos, claro que não. Em verdade, o casamento permite um grande progresso na margem evolutiva da humanidade. Porquê? Porque Deus visa não somente a procriação, mas também a evolução moral dos seres. E podemos evoluir melhor e mais depressa juntos. O casamento é então uma excelente oportunidade de crescimento para aqueles que sabem aproveitá-la bem.
Se vencermos o egoísmo, o que antes era meu, agora passou a ser nosso. A minha casa, a nossa casa. O meu leito, o nosso leito. O meu carro, o nosso carro. Com o passar dos dias, os pares vão se conhecendo melhor. E percebem que o outro não era bem aquilo que parecia ser. Nosso par tem algumas manias que desaprovamos e que só notamos graças à convivência diária. A tal falta do namoro sincero. É uma ótima oportunidade para aprender a dialogar, quando isso acontecer, e resolver conflitos como gente grande, conversando, dialogando. Depois surgem mais alguns membros para nos ajudar a treinar outras virtudes. Chegam os filhos. Agora temos que dividir um pouco mais. E já não é só o nosso. É o nosso e mais. Mais aquele que chegou, aquela que chegou, ou os que chegaram. E isso tem uma finalidade. Tornar-nos menos egoístas, dividindo mais. A cama que antes era só minha passou a ser nossa, agora tem mais alguém, disputando espaço. Quantas vezes? Também quer o seu espaço nela. Temos então a grande oportunidade de aprender a superar o ciúme, o medo, a insegurança, o desejo de posse exclusiva sobre o nosso par, para amparar esse pequenino ser que chegou para ficar. Se juntarmos também a tudo isto, que às vezes herdamos a família do nosso cônjuge, que nem sempre nos parece ou é uma boa aquisição, ainda mais essa. Porque o povo diz, a mulher a gente escolhe, a família dela vem atrás, vem junto. Eis um grande desafio. Também isso pode ser um grande desafio. Para aprendermos a fraternidade pura, a tolerância, o despreendimento, a amizade e outras tantas virtudes que ainda não possuímos. Isso pode ser para nos ajudar a consegui-las. Lutemos então pelo sucesso do nosso matrimónio com todas as nossas forças, porque ele é um laboratório de provas. Todos, a maioria de nós, estamos em casamentos provacionais. Este tipo de casamento é um escultor de almas e o grande produto do mais puro e caro amor, se nós quisermos. Enquanto não atingirmos esta situação, trabalhemos em nós. Trabalhemos o que nos falta adquirir e confiemos no Senhor da vida. Confiemos no seu Evangelho. Confiemos na doutrina dos Espíritos, que ela é lúcida e nos ensina muitas vezes a ultrapassar estas coisas. Se o fizermos, com certeza, encontraremos um sol brilhando paralelo com o nosso, a nossa outra metade. Que Jesus nos abençoe.